Olá, nós hoje vamos pensar um pouquinho a respeito do viver a vida cristã como novidade de vida. A Escritura diz que Deus nos dá uma nova vida. Em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo traz-nos, a partir do verso 11, a seguinte mensagem: Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. No verso 11 diz: Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Como é que nós podemos desenvolver uma vida cristã autêntica e cheia de satisfação como consequência disso? O cristianismo positivista contemporâneo tende a colocar o homem e nos seus benefícios alcançados por sua própria força, aquelas coisas que ele vai adquirindo na vida, como a razão do seu comprometimento espiritual. Quanto mais coisas tem, ele entende que está recebendo de Deus, então é por isso que ele se envolve com as coisas de Deus. Isso contraria radicalmente aquilo que a Bíblia ensina como um todo. No texto que nós citamos agora de Romanos capítulo 6, no verso 11, o apóstolo Paulo conclui que, devido a uma realidade anterior, antes de crermos em Cristo Jesus, nós devemos nos considerar mortos para o pecado agora, mas vivos para Deus. Ele usa o princípio bíblico da união com Cristo. Esta união com Cristo é algo que nós precisamos compreender como algo que aponta para uma vida verdadeiramente íntima com Cristo. No verso 4, ele diz que nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Depois, no verso 5, ele diz que nós fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte. E agora, no verso 6, ele diz que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Esse pensamento Paulo também usa no texto de Efésios capítulo 2, no verso 5, quando ele diz: estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Dando-nos a ideia de que nós somos ajuntados a Cristo, tanto na morte para o pecado, quanto na vida, segundo a graça. Algo semelhante nós encontramos em Colossenses capítulo 2 e capítulo 3, quando ele diz que nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, e depois no capítulo 3, verso 1, ele diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. Tudo isso aponta para uma necessidade. Paulo diz que nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. A questão é, o que significa isso? Significa uma transformação na vida inteira do homem cristão. Uma ação do Espírito em nós plena. Contudo, nenhuma mudança ocorre sem que antes haja um abandono de algo que deve ficar para trás. Paulo argumenta no verso 12 e no verso 13, em seu início do capítulo 6 de Romanos, que nós lemos, que não deve reinar em nós o pecado. Ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Ou seja,
Aquele que reinava sobre a vida do homem incrédulo era o pecado. Isso qualificava a fazer pecados. O homem, antes de crer em Deus, ele é um fazedor de iniquidades. Esta é a ideia que o texto nos traz. Contudo, o texto também diz que agora, unidos a Cristo, nós devemos entender que está acontecendo uma mudança em nós e no nosso comportamento. E ele diz no verso 13, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós devemos sempre nos lembrar que é exatamente isso que Deus deseja ver em nós. Uma vida cristã coerente. Uma vida cristã verdadeira. O que Deus deseja é que andemos em novidade de vida. Essa é a ideia que ele nos mostra no verso 4, e que cresçamos em tudo como verdadeiros servos que agradam a Deus e que se agradam de Deus. Argumento semelhante a esse nós encontramos quando Pedro, na sua primeira carta, o apóstolo, afirma que nós devemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, mas com um detalhe importantíssimo, ele diz no texto, por intermédio de Jesus Cristo. O texto é 1 Pedro capítulo 2, verso 5, onde ele diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que o Senhor, na sua graça, nos conceda sabedoria para vivermos a vida cristã coerente e que compreendamos que Deus nos une como pedras que vivem como sua igreja para estarmos vivendo com atividades espirituais que honrem ao Senhor. Mas Pedro diz com clareza, tudo isso através de Jesus, dependendo de Jesus, submissos a Cristo Jesus. Oremos. Ó Pai Santo, nós queremos ter vida assim, vida em Cristo, aquela que em Cristo nós temos, mas de maneira coerente, honrando ao Senhor, bendizendo o teu nome através do praticar das verdades que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra. Mas, ó Deus, sabemos que isso só é possível através do teu Filho, nos fortalecendo, nos habilitando, sendo o meio pelo qual nós nos aproximamos do Senhor. Opere na nossa vida através do teu Filho e do teu Espírito. Te pedimos isto, em nome de Jesus.